Olá, eu sou a Luciana Caprici, professora, mestre em Educação, Linguagens e Tecnologias pela Universidade Estadual de Goiás. Na disciplina de Educação e Novas Tecnologias, pelo CUB-EAD, nós vamos discutir algumas questões apontadas pelo José Carlos Libânio no livro Adeus Professor, Adeus Professora, de 2011, e no livro de José Manuel Moran, A Educação que Desejamos, Novos Desafios e Como Chegar Lá. Embora nós tenhamos estudado durante a semana o livro de José Carlos Libânio, edição de 2012, onde o autor traz algumas questões importantes a serem discutidas, devemos lembrar que o autor escreveu esse livro no final da década de 90 e que foi publicado no início dos anos 2000. O autor, ao falar acerca do professor, ele traz um questionamento muito interessante. Adeus, professor, adeus, professora. Será que o professor vai acabar? E a profissão do professor? Será que ela vai existir daqui a alguns anos? José Carlos Libânio, ele começa esse livro com essa indagação. Adeus, professor, adeus, professora. Nesse sentido, o autor aponta que nesse mundo imerso por tecnologias, o professor tem um papel muito importante, o papel de trazer novas questões à educação, utilizando as tecnologias como ferramentas que podem auxiliá-lo no papel de ensinar. É importante nós lembrarmos que o autor discute que o professor não só vai existir, como ele é imprescindível nesse processo. José Manuel Moran, ele concorda com o autor, porque ele traz outras questões muito interessantes. No livro A Educação que Desejamos, Novos Desafios e Como Chegar Lá, o autor começa o seu texto trazendo alguns levantamentos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Esses estudos eles foram levantados, essa pesquisa em 2005 e publicado em 2007. Esses estudos revelaram que mais de 40% das pessoas que desistiram de estudar é porque consideravam a educação desinteressante. Então, a partir daí, o autor começa a falar qual então o papel do professor nesse processo? De que maneira as tecnologias podem favorecer a educação? Como que isso pode acontecer? E então, vamos pensar um pouquinho no que o autor nos diz. Primeiro, ele vai falar que a educação está mudando radicalmente. E por isso, a educação pode ser inovadora. A educação, ela pode favorecer o processo. Como que isso é possível? De que maneira que as tecnologias podem auxiliar o professor? Se nós pensarmos, o autor levanta que nós temos muitas informações nas mídias. É interessante que José Manuel Moran, deste livro A Educação que Desejamos, ele vai fazer uma diferença, ele vai mostrar conceitos diferentes acerca da educação e da questão do conhecimento e da informação. Ele vai dizer que nós temos muita informação, mas o conhecimento, ele requer reflexão, discussão, e nesse sentido, o papel do professor é fundamental. Por isso, ele vai abordar algumas questões que devem ser levadas em consideração. Ele diz que a interação no processo de aprendizagem ela é importante nesse meio. Para quê? Para que o aluno se sinta participante do processo. Ele vai falar da interiorização, ou seja, por meio da interação entre os pares, é possível que o conhecimento ele possa interar, fazer parte, integrar o processo. Por isso, ele levanta aí o papel do professor. Então, é possível trazer e diminuir as limitações, trazer novas discussões. Ele vai falar, por exemplo, do Message, do chat, dos fóruns. Como que nós podemos agregar tudo isso às nossas aulas? Por exemplo, hoje nós podemos usar o WhatsApp como meio de grupos de comunicação para favorecer a aprendizagem. Discussões, fórum de dúvidas,
E na educação à distância, como que o professor pode fazer isso? O professor pode fazer isso diminuindo as pontes. Ele vai diminuir as lacunas existentes. José Manuel Moran, ele vai falar que o papel do professor nesse processo é importantíssimo. Por isso que nós temos feito essas leituras e essas discussões. Lembrando, voltando ao primeiro livro de José Carlos Libânio, onde ele traz essa questão se o professor iria ou não perder o papel, nós vamos pensar que o papel do professor ainda continua muito importante e que as tecnologias, elas podem favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Daí José Manuel Moran, ele vai discutir formas em que o professor pode utilizar isso em sua prática e vai mostrar que desde uma videoaula, desde gravações de CD ou músicas, o professor pode utilizar ali em sua aula, favorecendo a aprendizagem. Ele vai mostrar que um vídeo, por exemplo, vai ajudar o aluno a despertar para o conhecimento. Ele pode pegar e impactá-lo. Ele vai dizer que desde cedo nós estamos imersos nesse universo de tecnologias, de mídias, desde muito tempo. Isso vem favorecer o processo de aprendizagem. Por isso, o professor deve levar isso em consideração durante as suas aulas. Mas convém lembrar que, para que isso aconteça, precisa haver uma estrutura. A aula ela precisa ser bem organizada, planejada. Ou seja, não adianta utilizar as tecnologias se as nossas práticas não mudarem, se nós não refletirmos acerca do processo. Precisamos pensar nas tecnologias a fim de que a educação possa melhorar, porque senão o recurso perde o sentido. Então o professor precisa pensar nesse recurso, mas pensar no processo. Como que isso vai acontecer? A aula ela precisa ter estrutura. José Manuel vai falar isso nesse livro. Ele vai falar da organização do professor, como que ele organiza a sua aula, como que nós podemos fazer isso. Por isso, pessoal, durante os nossos fóruns, nós vamos discutir mais um pouco do que nós temos aprendido acerca desses autores e acerca desses assuntos tão importantes. Vamos montar a nossa nuvem de palavras. Então, a nossa nuvem de palavras vai servir para as nossas discussões. Nós vamos fazer um chat discutindo o que seria importante para nós tratarmos nessa nuvem de palavras. E aí, cada um vai postar a sua nuvem de palavras. E espero que você, aí do outro lado, comente a nuvem de palavras do seu colega, fale o que você aprendeu que foi relevante. E espero que você também dê sugestões de como que o professor pode melhorar a sua aula. Essa aula pode ser melhorada de que forma? É interessante pensar, por exemplo, no vídeo espelho, tratado aí pelo autor. O vídeo espelho é uma forma de você gravar a sua aula para que você se veja no processo. Como que eu me apresento ao meu aluno? Como que eu posso diminuir essas pontes? E pensando nessas práticas inovadoras que você pode comentar, lembre-se também do que José Manuel Moran fala acerca dessa prática. Como que ela pode acontecer? O autor vai dizer, por exemplo, que na educação à distância, o professor pode apresentar no fórum algumas discussões e depois fazer uma videoconferência para que todos discutam e tirem suas dúvidas em tempo real. Outra questão importante abordada pelo autor, que não pode ser esquecida, é com essas tecnologias, com a educação à distância, com essa forma de educar tão inovadora, nós não podemos esquecer da avaliação. A forma de avaliar também mudou. A avaliação agora, ela pode ocorrer em vários momentos, Então, ela pode ocorrer em 3, 4 etapas, 5 etapas. Então, até isso deve ser pensado pelo professor. E agora eu quero que você, aí do outro lado, reflita acerca desse processo, discuta e dê sua opinião. Como que a prática pode melhorar? Pensando no que os autores dizem, discuta com o seu colega. Até mais.